ficado nessa tarde. João capítulo 3, versos do 1 ao 5. O texto sagrado nos diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estivesse com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondendo Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Até aqui, vamos nesse momento estar uma palavra de oração. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós nessa tarde de sábado, entre em cada lar, faz morada, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que por tua graça, que por tua misericórdia, o Senhor venha salvar nessa tarde, que o Senhor venha redimir, que o Senhor venha, ó Deus, ó Pai, proporcionar um encontro genuíno com vidas serritenses, ó Pai, aonde esse rádio, aonde esse sinal estiver sendo transmitido, que o Senhor entre, ó Deus, com providência, salvando, porque o Senhor é aquele que conduz, é aquele que concede, que favorece com a salvação. É o Senhor que salva, é o Senhor que regenera, é o Senhor que converte o coração do homem. Por mais que esse coração esteja duro, por mais que esse coração esteja solidificado pelo pecado, é o Senhor que muda a história. É o Senhor que transforma, ó Deus, transforma vidas nessa tarde de sábado. Ó Deus, em nome de Jesus, também traz edificação para o teu corpo, aqueles irmãos que estão também conectados, ligadinhos ao programa Palavra Verdadeira, e todos aqueles que ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo, de tê-lo como único e suficiente Salvador de sua vida. Em nome de Jesus, faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, eu convido a você a continuar prestando atenção àquilo que nós temos registrados nessa narrativa. É algo bastante interessante que nos chama a atenção nessa tarde. Essa narrativa, sem dúvida alguma, porque algo tem que chamar a atenção nossa, algo que tem que nós tomarmos nota ao irmos para essa narrativa de Jesus com esse mestre da lei, Nicodemos, que é justamente o foco principal dessa narrativa, é trazer instrução, é trazer o ensino para as nossas vidas a respeito da regeneração, a respeito do novo nascimento para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram transformados por Cristo Jesus. E a regeneração é o ato realizado só por Deus. Só Deus pode realizar este ato da regeneração, no qual o próprio Deus renova o coração humano, fazendo reviver depois de estar morto. Paulo vai dizer nas suas cartas que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: todos, absolutamente todos, carecem da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos e afastados e longe estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é mediante Jesus Cristo, aquele que pode conceder a salvação. Então, o homem ele se encontra distante de Deus, com a mente totalmente escurecida e precisando de renovação, precisando para que seja restaurado espiritualmente, porque ele se encontra morto e um morto não reage absolutamente nada. Na regeneração, Deus age
no coração. Escute, na regeneração Deus age no coração, no ponto mais fundamental da pessoa humana, que é a sede das emoções, a sede, como Salomão vai dizer, é a fonte da vida, né? Jorra fontes de vida do nosso coração. E é no coração que Deus age, gerando vida. Isso significa que não há preparação, nem disposição precedente da parte do pecador que solicite ou contribua para a nova vida que lhe é dada por Deus. Não há uma ingerência humana nesse processo. Nós, por nossa conta própria, nós não conseguimos produzir essa salvação, porque não há um justo sequer. Nós não conseguimos justamente porque somos pecadores e falhamos e tomamos iniciativas, erros nas nossas vidas dia após dia. E a nossa mente, ela se encontra escurecida por este pecado. E somos incapazes de chegarmos a Deus. Mas Deus, por ser bom, Ele realiza isso em nós. Essa regeneração acontece nas nossas vidas porque Deus é bom, como foi cantado nessa tarde. A regeneração é necessária porque todos nós descendemos de Adão e Eva e herdamos o pecado, herdamos, podemos dizer assim, a culpa, herdamos os malefícios, as consequências do pecado, que é a morte. Moralmente somos incapazes de fazer o que é bom. Paulo escreveu aos Efésios que as pessoas estão mortas, como falei, nos seus delitos e pecados. E nesse estado estão sem Deus. Estão sem Deus no mundo, podemos dizer assim. Não como recompensa pelo mérito deles, mas livremente em amor. Nós recebemos esta salvação. Não é por nossas obras, não é por nosso mérito, mas é por seu livre amor, por sua livre graça. Deus pronuncia a palavra que faz o morto reviver. Deus faz o morto reviver. Deus faz o cego enxergar nessa tarde. E aqui nesses versos, que inicialmente lemos, vemos o encontro de Jesus justamente com o mestre da lei, que o interrogou acerca do novo nascimento. Era um perito. Hoje poderíamos dizer, era um homem com doutorado na teologia, era um homem que tinha um conhecimento abastado, vasto, da lei de Moisés, em todas as suas as medidas que norteiam a lei. Então ele era um homem chamado fariseu, um fariseu que era zeloso enquanto à lei. Mas Nicodemos, ele não sabia, ele não compreendia o novo nascimento. Jesus disse que a menos que nasça de novo, Nicodemos, não se pode ver o reino do céu sem a graça de Deus. Os pecadores não podem encontrar a porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então, muito menos entrar por ela. Se não for Jesus que interceda juntamente ao Pai, nós não conseguiremos entrar pela porta. Nós não acharemos repouso nas nossas almas, deleite nas nossas almas em Deus, se não for Jesus. Em outro lugar, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E se tratando da salvação, escutem, você que me escuta, você ouvindo o programa Palavra Verdadeira, nós podemos refletir nessa tarde de sábado. Sem Deus nada é possível. Sem Deus nada, absolutamente nada é impossível. Porque sem Deus nada é Sem Deus nada é possível, melhor dizendo. Eu falei sem Deus nada é impossível. Mas o que eu quero refletir nessa tarde é: sem Deus nada é possível. Porque sem Deus nada é possível. Então, tudo nas nossas vidas é impossível, mas para Deus é possível. O impossível para nós é possível para Deus. E em primeiro lugar, porque Deus é quem realiza a salvação. Ele é o detentor da salvação. É Ele que efetua tanto querer como realizar nas nossas vidas. E os versículos 1 e 2 dizem: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele tinha compreensão, ele conhecia
a pessoa de Cristo. E ouvindo o programa Palavra Verdadeira, eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você conhece a pessoa de Jesus? Eu não estou perguntando se você conhece o Jesus histórico. Eu não estou perguntando se você conhece Jesus como profeta, como um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, que morreu, mas eu estou perguntando por Jesus, aquele que é filho de Deus. Ele é filho de Deus, ele é distinto da criação. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E nós, evangélicos, entendemos que Jesus, ele é Deus. E ele não ficou na morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E por intermédio de Jesus, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós podemos ter acesso ao Pai. É esse Jesus que eu estou perguntando se você conhece nessa tarde. Esse Jesus que pode dar acesso a sua vida a Deus. Esse Jesus que você pode se relacionar. Esse Jesus que você pode ser discípulo e seguidor dele, para a remissão dos seus pecados, para perdão dos seus pecados, para a purificação de toda e qualquer injustiça. É esse Jesus que eu quero que você conheça. Eu quero que você se relacione, tenha um relacionamento íntimo e pessoal com ele. E, de fato, Nicodemos conhecia Jesus, mas ele não tinha um relacionamento pessoal, individual com Jesus. De forma alguma. E Jesus mostrou-se surpreso pelo fato de Nicodemos ficar admirado com a exigência, com a questão da não compreensão do novo nascimento. E Nicodemos devia ter compreendido com base, por exemplo, no Antigo Testamento, que ele era um pecador e necessitava da nova vida. E ele deve ter compreendido, com base, deve ter desconhecido essa realidade do novo nascimento, porque ele não, de fato, não compreendeu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele aponta para um Redentor, aponta para um Messias, mas ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Saduceus, fariseus, mestres da lei, rejeitavam o ensino de Jesus. E ele deve ter conhecido os profetas que prometeram. Ele já deve ter ouvido falar, com certeza, dos profetas que prometeram que Deus haveria de remover os corações de carne e substituí-los por corações prontos para fazer a vontade de Deus. Certamente Nicodemos sabia dos profetas, dos escritos veterotestamentários, mas muitas vezes rejeitava a verdade de Deus, como muitos hoje rejeitam a verdade de Deus, porque há somente um mediador entre os homens e Deus. Só por intermédio de Cristo, ele é o único que pode nos religar a Deus, é o único que pode nos conceder essa conexão, essa ligação com Deus. É o único que está na terra, é o único que esteve nessa terra, pisou nessa terra. Os outros homens e mulheres dessa terra, nenhum pode interceder por nós. Nenhum pode oferecer a sua graça em favor das nossas vidas. Absolutamente não. Somente Jesus. Eu quero te dizer, confie no Senhor, por intermédio de Jesus. Porque Jesus é por intermédio dele que nós seremos salvos. Somente por ele. Mas Nicodemos, ele muitas vezes hesitou, ele foi resistente no seu coração. Ele não entendeu que Deus ressuscitaria os mortos, daria vista aos cegos e pregaria as boas novas àqueles que não poderiam salvar-se a si mesmo. Então Nicodemos, ele não compreendia essa salvação. Ele não compreendia o novo nascimento, com aqueles que estão em Cristo, serão novas criaturas. Esse parâmetro, esse critério Nicodemos não entendia. E eu quero te perguntar, você entende o que eu estou falando nessa tarde? Como Nicodemos não entendeu, nosso desejo é que você entenda que há só salvação em Cristo Jesus. Observe que Nicodemos não era qualquer um entre os judeus. O texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus, pois o mesmo era fariseu, ou seja, um mestre da lei. Ele vai a Jesus à noite. Eles se encontram à noite, isso pode sinalizar o temor de ser visto, ou poderia ser um sinal de respeito a Jesus, um mestre que não devia ser incomodado durante o dia. Entendido simbolicamente, Nicodemos era uma pessoa que vivia nas trevas deste mundo e que agora ele encontra a luz. O próprio Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12,
Ele vai dizer o seguinte: Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nicodemos chamou Jesus de mestre, dizendo: o Senhor veio da parte de Deus. Nicodemos entende que Deus era com Jesus, concedendo-lhe poder para realizar milagres, mas isso não era suficiente para Nicodemos ter a salvação, porque ele deveria receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. O que adianta crer em Jesus e não professá-lo? O que adianta crer em Jesus e não confiar nele, somente nele para a salvação? O que adianta? Não adianta de nada você crer com palavras, você professar com palavras, se no coração não houve transformação, não houve mudança. Deus não concede salvação àqueles que não se arrependem dos seus pecados em vida. Não tem essa história que você, eu vivo uma vida sofrida, eu morro, e aí Deus tem misericórdia de mim porque eu passei por sofrimento aqui nessa terra. Nada disso. Isso é história de carochinha, isso é história para boi dormir, como diz aqui no sertão. Ou você tem uma aliança de vida aqui, ou você acerta a sua vida aqui na terra, ou você recebe a Jesus, ou você se arrepende dos seus pecados para a remissão de pecados, ou você estará a passos largos para um precipício sem fim, para um abismo sem fim, para o inferno. O inferno é lugar de tormentos, é lugar de choro, é lugar de ranger de dentes, e só você acertará a vida eterna se você confessar Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, porque todos nós passamos por sofrimentos, mas Cristo vai dizer: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e certamente nós venceremos se estivermos com Cristo. Se tivermos Cristo na nossa vida, se partirmos dessa vida para outra vida, que há uma vida após esta, uma vida após a morte, de paraíso, de alegria sem fim, na presença de Deus, onde serviremos a Deus por toda a eternidade, mas do contrário, estaremos em tormentos, se nós passarmos dessa vida para outra e não tivermos a pessoa bendita de Jesus. Esta é uma realidade. Este é um princípio bíblico que nós não devemos negociar. Existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da condenação. Você pode ter a liberdade de escolha, no sentido de que a sua escolha poderá lhe favorecer com a vida eterna ou lhe deixar para toda a eternidade em tormentos. Sabemos que é Deus quem escolhe. Deus é quem lança a fé e arrependimento no seu coração. Porque nós, por conta própria, nós com a nossa própria intelecto e inteligência, nós não encontraremos a Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas preste atenção, continue prestando atenção, ouvinte do programa Palavra Verdadeira. Nicodemos sabia de qual salteado a Bíblia, ele era um bom religioso, somente um religioso. Como hoje há muitos religiosos, há muitos que sabem o que boa parte das narrativas bíblicas, mas não foram transformados por essas narrativas, mas não foram mudados, não tiveram seu caráter moldado ao caráter de Cristo. Para ter a salvação precisamos de mais, precisamos, além de sermos religiosos, buscarmos distância da religiosidade falsa, pagã, e vivermos uma vida que agrada a Deus. De que maneira? Crendo no seu Filho, exercendo misericórdia, compaixão, fazendo boas obras. Porque somos salvos, assim realizamos boas obras. E precisamos se relacionar com Deus por meio de Jesus, pois só Jesus pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sem Deus nada é possível. Estou declarando isso nessa tarde. Porque sem Deus nada é impossível. Em primeiro lugar, vimos porque é Deus quem realiza a salvação. Em segundo lugar, porque é Deus quem regenera. É Deus que transforma o seu coração. Um coração de pedra. Um coração apagado pelo pecado, cancelado pelo pecado. É Deus que dá vida a este coração. É Deus que introduz vida no seu seio. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida do que Deus pode fazer na sua vida.
Ele tem propósito de vida eterna para a sua vida. Ele tem propósito de vida eterna para a minha vida, para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam o seu nome. Mas perceba, versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ouvindo o programa Palavra Verdadeira, a regeneração é um dom da graça de Deus, é a obra imediata, sobrenatural do Espírito Santo realizada em nós. Seu efeito é fazer com que nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Muda a disposição de nossa alma, inclinando nosso coração para Deus. O fruto da regeneração é a fé. A regeneração, ela antecede a fé, porque ela é uma mudança interna para o nosso exterior. Deus, ele nos muda, ele nos transforma de forma interna, intrínseca ao nosso caráter interno. E quando ele nos transforma de dentro para fora, ele é adorado. E nós vivemos com o propósito de glorificar e nos alegrar nele para todos sempre. Essa é a fonte inesgotável de vida eterna, quando nós somos transformados e ditos agora como novas criaturas. Por exemplo, as crianças podem nascer de novo, ainda que a fé exercida por elas não possa, melhor dizendo, ser tão visível como os adultos, como a dos adultos. Agora, os versículos 4 e 5, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Perceba a pergunta de Nicodemos. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Aqui Nicodemos questiona a Jesus de novo, e Jesus responde fazendo a referência ao Antigo Testamento, nas quais a água e o Espírito estão ligados para expressar o derramamento do Espírito de Deus no fim dos tempos. A presença de uma imagem tão rica do Antigo Testamento serve de fundo. A reprovação no versículo 10, Jesus ele repreende, porque Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele não sabia desse assunto. Ele não sabia acerca do novo nascimento. Então Jesus repreende a Nicodemos como mestre de Israel. Ele deveria ter entendido, mas ele não entendeu, ele não compreendeu o que Jesus dizia. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, você compreende o que Jesus está dizendo para a sua vida nessa tarde? Que importa que nós sejamos nascidos de novo, importa que nós sejamos batizados no Espírito Santo de Deus, batizados e selados para o dia da redenção final. Quando nós somos batizados, nós somos autenticados. É um selo. Quando você vai no cartório, você autentica seus documentos para que você possa entrar com trâmites nas coisas que você resolve da sua vida cotidiana. É da mesma forma, o Espírito Santo, ele é o selo, ele é autêntica, ele nos autentica, ele nos comprova, ele nos ratifica como filhos de Deus. É isso que o novo nascimento, por intermédio do novo nascimento, isso acontece, porque nós somos selados com o Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa salvação. E Deus em sua soberania que regenera o homem pecador, carente de um Salvador. É Deus na obra redentora em Jesus que converte e regenera o coração do homem, a fim de que ele tenha a vida eterna. E para concluir, vimos que Jesus respondeu às perguntas, ele respondeu às perguntas de Nicodemos, pois Jesus leu o coração de Nicodemos. Jesus, como sabemos, plenamente homem, plenamente Deus, conhecia o coração dos homens. E foi o coração dele o problema, ou seja, a necessidade de transformação espiritual, a necessidade da regeneração produzida pelo Espírito Santo. E aprendemos nessa tarde que o novo nascimento é um ato de Deus, pelo qual vida eterna é concedida ao crente, aquele que crê em Jesus. Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo
se fez novo. Creia em Jesus para a remissão dos seus pecados hoje. Não deixe para amanhã, não endureça o seu coração, mas permita que o Espírito Santo, de forma irresistível, possa estar lhe selando, lhe legitimando como filho de Deus, como pessoa adotada de Deus por intermédio de Jesus, que foi justificado mediante a justificação perfeita de Jesus Cristo, e agora vive uma vida santa, em santidade, em santificação. De forma progressiva, nós seremos a cada dia semelhantes ao nosso Jesus. Então, receba a este Jesus, receba a Jesus. Jesus falou para Nicodemos que ele deveria ser lavado espiritualmente, ou ter a sua alma purificada pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, no momento da salvação. Por meio disso, ele poderia participar e pertencer ao reino dos céus. Quero te perguntar essa tarde de sábado, você participa do reino dos céus? Você é participante desse reino? Deus te fez participante deste reino? Reflita sobre isso. Você pode se tornar participante desse reino se você receber a Jesus. Eu estou sendo redundante porque é o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia assevera por intermédio das suas letras sagradas. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É necessário crer em Jesus. É necessário confiar, ter a nossa esperança em Jesus. Todos os que recebem a Jesus pertencerão ao reino